Olá, eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Como Viver de Renda Fixa. E na última semana, o Tesouro Direto lançou uma ferramenta, um simulador em que o investidor pode colocar algumas informações, como quando ele pretende investir, o período que ele pretende deixar o dinheiro ali investido, para saber quanto que ele vai receber. E hoje, Roberto Indec, analista-chefe da Rico Corretora, vai nos ajudar a entender como essa ferramenta funciona, como você pode utilizar, vai explicar direitinho aí para a nossa audiência qual a melhor forma de usar e tirar o melhor proveito, o melhor benefício dessa ferramenta nova aí do governo, né? Tudo bom? Tudo bem, Verusca? Boa tarde, bom dia, na verdade. Bom dia. Né? Já Antes tá do almoço ainda. Já está tanto tempo que aparece boa tarde, mas estamos antes do almoço. A gente trouxe essa ideia do programa de Como Viver de Renda Fixa, um dos pontos mais interessantes e que muita gente sempre pergunta e questiona, como realizar simulações, como que eu vejo qual rendimento pode ser melhor lá no futuro, enfim, isso não existia. Né? Apesar de que no site da Rico nós já tínhamos, alguns poucos meses atrás, já colocamos algum simulador, eu acho que até para as pessoas se colocarem muito mais em uma questão isenta, sem necessariamente a participação de uma instituição financeira, agora o Tesouro Direto lançou o simulador na semana passada e a gente vai trabalhar bastante com eles aqui, acho que vai dar para mostrar muita coisa interessante. Vamos lá, vamos ver. Primeiro vamos falar qual que é o endereço, vamos jogar ali. Vamos falar então, vamos lá, vamos colocar ali na nossa página, olha só. Então fica simulador.tesourodireto.com.br. Para entrar, você vai falar assim, Roberto, é muito complicado esse endereço. Bastante simples, vamos entrar lá no Google Chrome, né, como a gente faz, e aqui a gente coloca simulador do Tesouro Direto, né, separado, só para a gente dar uma olhadinha. Ele vai trazer algumas opções aqui para a gente, né. Mas olha só que interessante, pessoal, a gente colocando tudo isso aqui, a gente tem a calculadora do Tesouro Nacional aqui também. Né? Então isso não pode confundir, porque são duas questões diferentes. Vamos entrar aqui no simulador do Tesouro, para dar uma olhada, e aí, aí a gente já entra aqui direto, então, vamos dar uma olhada aqui. Bom, você tem essa página, por onde começar, né? Você tem aqui, ainda não sei qual título escolher, e aqui já direto para simular, para quem já conhece um pouco mais. Então vamos para, ainda não sei o título que eu quero escolher. E aí tem sempre aquela questão, Verusca, que a gente coloca aqui para os nossos, para as pessoas que nos assistem no dia a dia, né? Você quer investir pensando na aposentadoria, em comprar uma casa, nos estudos, comprar automóvel, fazer um pé de meia, férias, enfim. Isso aqui você até pode escolher e é interessante a gente colocar sempre aqueles objetivos. Vamos colocar para aposentadoria. Para aposentadoria, geralmente ninguém olha o curto prazo. Médio prazo, também não. Vamos colocar aqui, então, para o longo prazo. E aí, você quer saber quanto exatamente você quer ganhar ou você quer preservar o seu poder de compra. O importante aqui, Verusca, e aí eu vou voltar aqui atrás, antes de começar essa simulação, porque eu quero mostrar que tem várias opções, né? Quando, por exemplo, você vai simular, você tem a página onde estão todos os títulos atualmente negociados pelo Tesouro Nacional. Né? Então você tem o Tesouro Selic, você tem o Tesouro IPCA, e olha que interessante isso aqui. Nós temos qual que é pré ou pós-fixado, que é aquilo que a gente costuma falar sempre, o pré-fixado, aquilo que você já sabe no momento da contratação, quanto você vai ter de rendimento ano a ano. O pós-fixado é porque você pode ter variação no rendimento. E aí você tem exatamente explicando qual é pré e qual é pós. E aqui, mais interessante ainda, Verusca, o recebimento da rentabilidade, né? Se ela é toda no vencimento ou se é através de juros semestrais. Por quê? Porque alguns títulos eles pagam juros semestrais e esses estão todos no vencimento, que é o que você recebe todo o recurso. Então vamos simular o Tesouro Selic. Por quê? Porque aquele que ele, comparativamente, ele é relacionado direto com poupança. Então aqui você pode investir, já se você já conhece, de novo. Você coloca se você é um investidor cadastrado ou não é um investidor, vai pedir o seu cadastro. Ou vamos em simular. Vamos começar a simulação então. Informe quanto você quer investir hoje. Eu vou colocar que eu quero, meu valor inicial é de quanto, Verusca? Vamos falar o que você quer, Verusca. Seu valor inicial no Tesouro Selic, quanto você quer investir agora? Vamos pensar em alguém que pegou um dinheiro aí do FGTS e ainda não sabe, nas contas nativas, não sabe muito o que fazer com ele, uns 10, 15 mil reais?
vamos pensar nisso e depois a gente pode simular também recebimento de 13º, que já a gente vai começar a falar nisso. Mas quem pegou dinheiro do FGTS, quem pegou 10 mil reais, ele ainda tem dinheiro para fazer aportes mensais? Vamos colocar que essa pessoa tem 300 reais para fazer um aporte mensal. Então a gente faz um cálculo, já tem uma série de simulações aqui, que ela já traz diretamente para nós. Mas o mais interessante qual que é, pessoal? Alguns pontos aqui. Você pode simular contra CDB, você tem LCI, LCA e fundo DI, né? Só que aí, isso aqui não vai estar exatamente a realidade. Por quê? Porque essa realidade ela pode ser modificada até 2023. Então o que você faz? Ver e ou alterar parâmetros exatamente onde eu estou colocando aqui para vocês. E olha só, aqui a gente começa a nossa simulação. A taxa de administração da Rico é 0, então não é 0,15, tá? A rentabilidade da LCI e LCA, o que a gente tem no mercado hoje de praxe? Próximo dos 90% aproximadamente do CDI ao ano, tá bom? Opa, tá 0,90 aqui não, é 90%, certo? Deixa eu mudar aqui, senão isso aqui acaba dando erro. E essa parte é bem interessante a audiência acompanhar, porque é uma das perguntas que a gente mais recebe. É justamente sobre essa comparação, se é mais interessante investir em algum título Tesouro Direto ou em LCI, em LCA, e aí nessa ferramenta você consegue ver o que pode dar um ganho melhor para o período que você pretende investir. Exatamente, exatamente. E aí, taxa de administração do fundo DI. Vamos colocar 0,5% ao ano. Isso é o que eu sempre falo, Verusca, isso aqui, 0,5% é quase que o melhor dos cenários. Dificilmente a gente enxerga taxas de administração de fundos DI abaixo de 0,5%. Muitas vezes é acima disso. E é acima disso a gente sempre costuma falar que acaba não compensando. Expectativa do IPCA para 2023. A gente sabe que para esse ano vai ser abaixo de 3%. Ano que vem, inflação deve ser próximo dos 4%. E o Banco Central já projeta também 2019 e 2020 próximo dos 4%. Mas vamos colocar 5% porque nós sabemos exatamente como as coisas são no nosso país, né? A taxa de custódia do Tesouro é 0,30, isso é cobrado por todas as instituições. Qual seria a rentabilidade de um CDB? Vamos colocar 118% do CDI. E por que eu estou falando isso? Porque no investimento de 4, 5 anos, você encontra a rentabilidade de um CDB nesse número. Rentabilidade do fundo DI, vamos colocar 100%. O valor do resgate, exatamente aqui no vencimento em março de 2003 desse título. Qual que é a expectativa da taxa Selic para esse período? E olha só o que o Tesouro colocou aqui que interessante nessa ferramenta, os Verusca. Para 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, eles colocaram um parâmetro para a taxa de juros. Então, dado que a expectativa que a taxa de juros encerre esse ano em 7%, hoje ainda está em 8,25%, mas a expectativa em 7%, vamos colocar 8% a taxa média ao ano, certo? Certo. É mais ou menos o que diz nesse simulador. E aí, o que a gente coloca aqui? Recalcular. Então, a gente fez todo esse recálculo. Vamos aqui, primeiro você pode aqui em cima, você tem a rentabilidade, né? CDB, LCI, LFT, Fundo DI, poupança. E olha só a poupança, para variar, é sempre o pior, né? Mas aí você quer entender um pouco mais como funciona isso. Vamos em simulação detalhada. A gente explicando bem o passo a passo mesmo, para que as pessoas possam brincar exatamente com isso. Sim, e aí tem uma pergunta já, que tem alguém que chegou aqui no meio do vídeo, o Vitor Santolin, no Facebook, pergunta de onde é esse simulador, se é da Infomania, de alguma corretora. É do Tesouro mesmo, então se você colocar, né, Tesouro Direto Simulador no Google, você já encontra, mas a gente vai colocar para vocês o endereço aí como comentário fixo, assim que a gente terminar a transmissão. Vamos até melhor, vamos colocar, ao invés de colocar simulador, sempre que você quiser acessar o site, ver isso que eu estou mostrando aqui, pessoal, vamos em Tesouro Direto. A gente abre aqui Tesouro Direto, né, para a gente poder abrir a página. E a gente tem exatamente aqui abrindo. Olha só, pessoal, na página do Tesouro Direto você tem aqui, logo na frente, já eles fazendo essa propaganda para isso. Então você clica lá e você vai começar a fazer essa simulação que a gente está trabalhando. Então voltando para aquela simulação... Super fácil aí, né? Super fácil. Voltando para aquela simulação detalhada, olha só. Então o valor inicial investido foi R$10 mil, aportes mensais 65 vezes, porque até o vencimento em março de 2023 a gente tem 65 meses, R$300.
e a soma dos valores investidos, né? Quanto que você colocou? 10 mil mais 300 vezes 65, são R$ 29.500. E aí quanto você teria aqui? Valor bruto de resgate em todos. Olha só o CDB, pessoal, que a gente sempre costuma comentar com vocês, pagando 118% do CDI, ele é o melhor, e a poupança aqui sendo o pior, como sempre a gente costuma colocar aqui dentre todos esses tipos de investimentos. Então aqui você tem rentabilidade bruta ao ano, a explicação, o Tesouro coloca aqui para você, quais são os custos, né? E aí o custo disso aqui, esses R$ 376 é colocado no valor total dos 0,3% cobrado ao ano do Tesouro Nacional. Um fundo DI é taxa de administração de 0,5%, vale lembrar. O valor do imposto de renda, aqui também, vale lembrar que depois de 2 anos o imposto de renda é 15% sobre os rendimentos, ou seja, você teria valores diferentes aqui em função dos aportes e da rentabilidade principalmente, mas da rentabilidade, nem tanto os aportes são iguais. Poupança não tem imposto de renda, nem LCI e LCA. O valor líquido do resgate, em que números que você chega. Olha só o CDB, pagando quase R$ 39.500. Aqui em segundo lugar ficaria a LCI e LCA com quase R$ 38.000. Depois os títulos do Tesouro, depois o fundo DI e depois a poupança. E aqui você tem a rentabilidade líquida ao ano. Líquida, o que é esse líquido, né? Já é contado menos impostos e custos. Então, pessoal, dá para brincar de novo, dá para brincar da forma como vocês quiserem nesse simulador dos títulos do Tesouro Direto. Eu fiz uma simulação com o título do Tesouro Selic, lembrando que tem o Tesouro pré-fixado, o Tesouro IPCA, então fiquem à vontade para brincar o quanto quiserem, é sempre muito boa nós termos uma ferramenta isenta como essa, e aí colocando os parâmetros de perspectivas da economia, a gente já consegue encontrar quanto nós teremos de rentabilidade ao fim do investimento. Certo. Tem uma pergunta sobre a sua simulação. A Maria Clara quer saber se a rentabilidade do fundo DI já não vem com a taxa de administração descontada. Mas aí cada corretora tem uma taxa, né? Como que funciona? Cada fundo tem uma taxa, né? Se a gente for colocar aqui, de novo, vamos pedir lá para a nossa produção voltar aqui na tela principal. Olha só, o fundo, por que ele acaba rentabilizando um pouco menos? Justamente por causa da taxa de administração que a gente colocou aqui nos parâmetros. Né? Se a gente tivesse colocado aqui uma taxa de administração de 1%, ou vamos colocar de 0, né? Como ela está muito bem mencionando, vamos recalcular. Olha aí. E a gente vai de novo em simulação detalhada. E aqui o que acontece? Fundo DI, olha só como a rentabilidade dele acaba sendo um pouco melhor do que anteriormente mostrada. Então tem muito isso, pessoal. Vocês podem colocar exatamente também para os fundos de investimentos os quais vocês investem para olhar daqui para frente. Será que vale a pena você deixar, por exemplo, o seu dinheiro num fundo DI que tem uma taxa de administração de 1,5% ao ano, de 1,2%, de 2%, de 0,8%, 0,9%? Será que vale a pena de acordo com todos esses investimentos que a gente coloca aqui? É importante para que você saiba exatamente isso, quanto você pode ter de rentabilidade e quanto muitas vezes uma taxa de administração de um fundo de investimento, e a gente não pode colocar todos, estou falando aqui só dos fundos, principalmente DI, os fundos referenciados, porque são aqueles fundos chamados passivos, né? Que eles compram alguns títulos do governo, eles compram alguns produtos de renda fixa que são mais conservadores, e aí, no final das contas, a rentabilidade acaba ficando um pouco mais abaixo desses outros ativos financeiros aqui. Mais dúvidas sobre a sua simulação? Vamos lá. O Marrone Magno pergunta aí no Facebook se não deve ser levado em consideração que em um CDB, que foi uma das possibilidades de investimentos que surgiu, se ele não tem a flexibilidade para fazer aportes mensais. Então, teoricamente, o Tesouro Selic se sairia melhor levando isso em consideração. É que, na verdade, ele já faz o cálculo inteiro aqui, né? Pelo que a gente pode entender dessa simulação detalhada dessa ferramenta, ele já contabiliza aqueles R$300 também a 118% do CDI. Então, todo esse pacote que eu coloquei aqui, dos R$10.000 de investimento inicial e R$300 por mês, ele já conta todo esse pacote dentro dessa ferramenta. Mas acho que a dúvida dele é se você consegue fazer esses aportes mensais no CDB sim, como no Tesouro Selic. Não, nesse caso realmente não consegue. Você tem um valor mínimo de R$10.000, mas coloquei aqui como se fosse possível para a gente mostrar. Mas realmente
Uma alternativa é colocar esses 10 mil reais no CDB, que rende 118 do CDI, e aí os 300 reais por mês no Tesouro Selic, que são as duas oportunidades que ele pode ter. O Tesouro foi a segunda melhor opção aí de Exatamente. investimento. É uma forma para você ver a sua estratégia, né? Você não precisa fazer exatamente igual ao simulador, você exatamente. vai vendo conforme a sua possibilidade financeira. Até se você só pode colocar os 300 reais, não tem o mínimo possível para colocar num CDB, você pode fazer isso que você falou agora, né? Colocar o principal no CDB e esses aportes mensais colocar num título do Tesouro. Exatamente. Vou até pedir para a gente voltar aqui na nossa tela, que eu quero mostrar uma outra simulação rapidamente. É interessante, por exemplo, como eu já disse em outros programas anteriores aqui, Verus, que eu tenho uma filhinha, uma princesinha, que tem 5 meses. Então, vou colocando aportes mensais para ela no Tesouro IPCA, vencimento 2035. Então, vamos simular aqui, rapidamente, quanto eu vou investir hoje. Não quanto eu vou resgatar no futuro, mas quanto eu vou investir hoje. O valor inicial são, vou colocar 300 reais por mês, cada um pode fazer de uma forma, e aí mais 300 reais de aporte mensal. Vamos fazer esse cálculo, lembrando que, pessoal, sempre vale a pena clicar em todos aqui para que a gente faça um comparativo completo. E também alterar parâmetros, né? Porque senão não adianta nada. A rentabilidade do título ele vai pagar a inflação mais esse 5,05 ao ano. Taxa de administração na Rico é 0. Rentabilidade do MLC e LCA é difícil da gente colocar aqui, né, Verusca, porque é um título muito longo. Aliás, eu vou até tirar aqui porque não faz muito sentido, tá? Eu vou tirar LCA e LCA porque não faz sentido realmente a gente ter algo para 2035. Eu vou tirar CDBs também. Não, vamos deixar o CDB. Vamos deixar o CDB que às vezes vale a pena. O fundo DI também vale a pena a gente manter aqui. Então, numa simulação detalhada, aí eu estou pulando um pouco os caminhos, falando, vamos fazer aqui essa questão. Então, aqui vai ser 0, porque a gente não colocou LCA e LCA. A taxa de administração de um fundo DI, vamos colocar 0,5% de novo. Certo? Expectativa para inflação aí para 2035, vamos colocar 5,5%, né? É muito difícil a gente ter uma expectativa grande para um prazo tão longo no Brasil, mas vamos colocar 5,5%. Taxa de custódia cobrada de todas as instituições financeiras pela BMF Bovespa, a rentabilidade do CDB, vamos colocar aqui 100%. Rentabilidade do fundo DI, vamos colocar aqui 100% também. E aqui, expectativa para a taxa de juros, né? A expectativa da taxa de juros, vamos colocar 8,5% ao ano, tá? E vamos recalcular novamente para ver quanto nós teremos nessa simulação. Então, olha só, vamos lá na simulação detalhada, para a gente ver se está tudo certinho. Olha só, pessoal, quanto nós teríamos. Nos títulos do Tesouro, se eu colocar 300 reais até 2035, eu vou ter um resgate líquido de 157 mil reais quase, uma rentabilidade líquida de 9,5% ao ano, e aí você tem aqui poupança, o CDB e o fundo DI. Possivelmente o fundo DI ele está perdendo para a poupança nesse caso, e a poupança está aqui, porque eu considerei a taxa de juros em 8,5% ao ano, ou seja, a poupança que rende 0,5% ao mês mais TR, ela rende 6,17% mais a TR ao ano. Precisa ver também, levar em consideração o que está sendo colocado aqui pelo próprio simulador do Tesouro. Mas o que a gente quer mostrar aqui é que esse título do Tesouro IPCA tem um retorno muito interessante até esse período. Aqui tem que levar em consideração também a taxa de administração de 0,5% ao ano. Sem dúvida alguma, você acaba deixando um valor a mais na mesa. Mas, de novo, eu acho que vale a pena sempre a gente fazer diversas simulações e conseguir entender o que exatamente está sendo trazido aqui, os comparativos todos, e olhar sempre no final a rentabilidade líquida do investimento. Muitas vezes as pessoas elas acabam focando no valor financeiro só. E elas não podem focar no valor financeiro, elas têm que olhar na rentabilidade líquida, porque a rentabilidade líquida, após dedução de impostos, de custos, de tudo, que aí você consegue ter esse comparativo direcionado, né?
E na hora que você falou sobre mudar os parâmetros, vale pesquisar quanto que é o CDB que você está de olho ali, quanto que ele está pagando do CDI, Exatamente. quanto que é a taxa da corretora, ainda que você ainda não tenha uma conta, está começando a investir agora, quanto que ela cobra para esses investimentos, para você já conseguir fazer todos esses parâmetros já com os números corretos, já ter uma ideia melhor de investimento, naquela ideia que você sempre fala para a gente, de dedicar pelo menos 1 hora por mês para pensar nos seus investimentos, na sua vida financeira e estudar sobre esse assunto. Exatamente, é bem por aí. O Tesouro Direto ele tem uma outra ferramenta que ela já é um pouquinho mais antiga, né? Essa tem menos de uma semana, e que a gente vai usar hoje para ajudar um outro leitor que escreveu para a gente por e-mail, que é o Johnny. Ele falou que quer vender a casa dele, que está avaliada hoje em R$200 mil, e ele quer investir esse dinheiro em IPCA, com vencimento em 2045, com juros semestrais, e ele quer saber quanto que é o valor líquido que ele vai pegar a cada 6 meses. Maravilha. Vamos mostrar aqui de novo na tela, então. Olha só, essa é outra ferramenta do título, dos títulos do Tesouro, do site do Tesouro Nacional, né? Que é aquela ferramenta da calculadora que já existe há muito tempo. Então, ele quer colocar, por exemplo, vamos colocar aqui Tesouro IPCA com juros semestrais, tá? Que é o que ele falou, Johnny. A data de compra, vamos colocar quando? Hoje? Pode ser. Vamos ver, ele vendeu a casa dele hoje, então. 26 de setembro de 2017. A data do vencimento vai ser 15 de maio de 2045. É isso? Você me corrige se eu estiver errado, por favor. O valor investido, ele falou em 200 mil, né? Isso. A taxa do papel na compra hoje está próximo dos 5% ao ano. Taxa de administração da Rico é 0. E a taxa de inflação, vamos colocar aqui 5,5% também, que é o que eu tinha mencionado anteriormente. E aí a gente vai fazer esse cálculo para ver exatamente quanto o nosso querido amigo Johnny terá no final do seu período de investimento. Então aqui você tem o resultado da simulação com o fluxo de pagamento de juros semestrais, ou seja, os cupons semestrais que são pagos, quanto ele recebe, ó, quanto ele vai recebendo por ano de cupom semestral. E aqui, por fim, olha que interessante, foram 10 mil dias úteis, é bastante coisa realmente. Valor investido líquido 200, rentabilidade bruta ao ano 10,8. O valor bruto dos cupons e do resgate será de R$1.403.000. O valor da taxa de custódia dos cupons e dos resgates serão de 36, ou seja, isso aqui é custo. Taxa de administração da Rico é 0. A alíquota do imposto de renda é 15%. O imposto de renda que ele vai pagar é R$181 mil sobre esse valor de 1.403, ou seja, ele vai ter uma somatória dos valores líquidos dos cupons de resgate, quase R$1.200.000. Enfim, Verusca, eu acho importante a gente trazer isso para o pessoal que está nos assistindo agora, para mostrar que hoje em dia tem ferramentas muito interessantes para você fazer qualquer tipo de simulação. E gratuitas, né? Gratuitas e mais confiáveis. Isso é muito importante também, né? E bastante isentas, também. Sim, vamos chamar assim. Do próprio Tesouro Direto, né? Do próprio Tesouro Nacional, do site dentro do Tesouro Direto. Então é importante que a gente mostre tudo isso aqui para que as pessoas consigam fazer diversas simulações e da forma como elas queiram trabalhar, investir seus recursos, pensando lá na frente. Hoje a gente fez algumas simulações e para a pergunta do leitor, que era bem específica sobre a venda da casa dele, você usou a calculadora, que é uma ferramenta um pouco mais antiga. Qual que você indica para o leitor que não tem nenhuma familiaridade com essas ferramentas? Quando que ele usa uma, quando que ele usa outra, quando que é melhor usar a calculadora ou o simulador? Eu acho que hoje em dia, com esse novo simulador, eu acho que as pessoas podem focar muito mais nele. Eu coloquei aqui a calculadora porque ela já é mais antiga e ela já é mais direcionada para uma simulação básica daquele investimento específico, como a gente viu do Johnny aqui nesse caso, falando da casa dele. Mas eu acho que para as pessoas também que queiram fazer algo mais básico, dá para fazer só pela calculadora. Para as pessoas que queiram fazer comparativos de simulação, com CDB, com poupança, enfim, como a gente mostrou lá no simulador, eu acho que acaba ficando um pouco mais completo, ele fica mais interessante, né? Quando tiver, então, alguma dúvida de qual pode trazer uma rentabilidade melhor,
o simulador atende melhor essa necessidade. Exatamente. Vamos chamar que ele é mais completo, né? E aí a gente acabou de ver... Porque ele é mais recente, né? Exatamente, ele é mais recente. Quem tem dúvidas, além de poder escrever para a gente, você tem um conteúdo, né? E além do simulador, que também dá para treinar e testar bastante coisa por lá, você tem um conteúdo especial para a nossa audiência, né? Que pode ajudar. Temos alguns conteúdos. Vamos lá, vamos falar de alguns conteúdos. A gente tem primeiro o nosso e-book de renda fixa, que fica lá disponível no site da Infomoney. Aliás, eu fiz aquela nossa apresentação lá no Nordeste, como eu te disse, em Recife, Salvador e Fortaleza recentemente. E bastante gente já tinha baixado esse e-book de renda fixa e gostou e elogiou bastante, que tem ajudado no dia a dia dos seus investimentos. Então lá no site da Infomoney está disponível para vocês. Se vocês não encontrarem na capa do site, só que também colocar lá no Google e-book de renda fixa Infomoney, que vocês vão acabar achando. E tem também o meu convite para os meus 2 canais, um do Facebook e outro no YouTube, no Radar do Dinheiro. Então fica o convite para quem quiser seguir lá no Facebook, no Radar do Dinheiro. E para quem quiser seguir também o meu canal do YouTube, recém-lançado, temos um vídeo que foi lançado ontem. Vídeo falando sobre ações, né, sobre Petrobras, quem tem interesse aí em renda variável. Exatamente, um vídeo falando sobre ações, Petrobras. E é só que nesse canal do YouTube também a gente vai falar muito sobre renda fixa, sobre análise fundamentalista, cenário de investimentos, enfim. É um canal, será certamente bastante completo para você que gosta de acompanhar esse mundo dos investimentos. Então, fica o convite. Muito obrigada por vir aqui mais uma vez conversar com nossos leitores. Eu que agradeço. Ajudar. Então, a gente aguarda vocês na próxima semana, toda terça-feira, às 11 da manhã. A gente espera que vocês testem aí o simulador do Tesouro Direto. Escreve pra gente se deu certo, se não deu, se ficou alguma dúvida. Manda um e-mail para duvidaimtv@infomoney.com.br. Vai lá no canal, no Radar do Dinheiro do Indec, ou escreve pra gente falando sobre as suas perguntas, o que você encontrou aí dificuldade no simulador. Até semana que vem.